das operações de bit. Então, por exemplo, quando eu tenho 14 e faço uma operação AND com o 12, ele dá uma resposta 12. Quantos de vocês sabem o que está acontecendo aqui ou entenderam esse conceito de operação bit a bit? Pode colocar no chat até, se é uma dúvida que vocês têm, que faz parte aqui do módulo 3. Quando eu faço, por exemplo, 14e com 12, ele dá 14. O que por baixo está acontecendo? É uma operação bit a bit? O que significa isso? Ou, quando eu pego, por exemplo, e faço uma inversão de bit com o 14. O número 14 ele dá uma resposta menos 15. O que isso significa? Então eu vou tentar aqui, com o tempo que nos resta, tentar explicar rapidamente o que a gente estava fazendo aqui. Ok? Então, o que eu queria comentar com vocês é que a gente, para entender a operação bit a bit, a gente precisa... Está bem visível para vocês? Senão eu aumento aqui um pouquinho. Professor, eu vou pedir para aumentar. Melhorou, professor. Melhorou, né? A gente pode deixar grandinho aqui, não tem problema. Então a ideia aqui é que a gente trabalhe um pouquinho com a ideia de bit. Então vamos supor que eu tenho aqui um campo, né, com 4 posições de bit, e essas 4 posições de bit definem um valor qualquer que eu tenho do bit. Então nós temos sempre para bit uma chamada base 2. Então base 2, ela indica todos os elementos que eu tenho no meu sistema de numeração. Então nesse caso, quando eu tenho um sistema base 2, eu tenho apenas 2 símbolos. Estamos utilizando o 0 e 1. Se meu sistema fosse base 3, eu estaria utilizando o 0, 1 e 2. 3 símbolos. Base 8, estou usando um sistema de numeração com 8 símbolos, de 0 a 7. Base 10, que é a nossa base, de 0 a 9. Então esses são os símbolos que eu utilizo nesse meu sistema de numeração ou de contagem. E se eu tenho base 16, nós já trabalhamos com isso. Nós temos aqui os números de 0 a 9, e como acabaram os nossos símbolos numerais, nós usamos letras. Né? Pode ser maiúscula ou minúscula para representar os demais símbolos. Então nós chamamos aí, algumas dessas bases têm nome próprio, como o sistema de base 2 é chamado de sistema binário. O sistema de base 8 é um sistema octal, o sistema base 10 é um sistema decimal, e o sistema de base 16 é chamado de hexadecimal. Então, como é a composição? Como é que isso funciona? Então, o bit, ele é uma relação, os números binários, eles trabalham com uma notação posicional. Então, quando eu coloco um bit, eu não estou conseguindo escrever na planilha aqui. A Lili está lá em cima no amarelinho. Ah, claro. Estava gritando aqui no meu cara. Então, quando eu coloco 1 aqui, 0, 1, 0, eu estou aqui descrevendo uma quantidade binária. Quando a gente quer entender que quantidade é essa, a gente utiliza esse sistema posicional, assim como o sistema decimal. Por exemplo, quando eu coloco um número aqui, 1534, o que no sistema binário isso está representando para a gente? Essas quantidades posicionais. Então, 4 está numa posição de 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, esse valor é 1. Quando o 3 está numa posição da dezena, 10 elevado a 1, esse valor tem peso 10. Quando eu tenho aqui 10 elevado a 2 nessa posição, 10 elevado a 2 vale 100, 10 elevado a 3 vale 1000. Então, o peso desses algarismos aqui tem um significado nesse sistema de numeração. Então, se eu quero saber qual é o número final, eu faço esse valor que eu estou considerando vezes o peso dessa posição. A mesma coisa eu faço para os demais. É assim que eu sei qual é a quantidade 1534, que eu tenho o valor 3 multiplicado pelo peso, dá 30. Eu tenho o valor 5 multiplicado
pelo peso, dá 500. E eu tenho o valor 1 multiplicado pelo peso, que é 1000. Quando eu somo tudo isso, eu tenho o meu resultado em decimal, 1534, que é uma composição. Da mesma forma funciona no binário. Só que agora os pesos são diferentes, porque eles estão relacionados a uma base 2. Então, 2 elevado a 0 vale 1. 2 elevado a 1 vale 2. 2 elevado a 2 vale 4. 2 elevado a 3 vale 8. Então, meu valor binário é operado dessa forma. Então, a soma decimal que eu teria para isso seria o valor vezes o peso, vezes 8. O valor, opa, desculpe, aqui ele vale 0, né? Aqui, o valor vezes o peso, vale 4. Ou poderia ser 2 elevado a 2. Né? Nessa posição, o valor vezes o peso, e da mesma forma, acelerando, nós teríamos esse valor aqui, ó, 0, porque é o valor multiplicado pelo peso, dá esse valor. Então, para nós teríamos então a soma desses valores, e esse aqui seria o valor equivalente. Então, 1, 0, 1, 0 vale 10. Se eu mudar isso aqui para 1, 1, 1, 1, 0, ele vale 14, que é justamente o número que nós estávamos usando ali no nosso exemplo. Deixa eu fechar essa planilha aqui, que nós estamos usando, e voltar aqui para o PowerShell, que é o número 14. E se eu quiser saber como é o número 14? Então eu posso usar o print para fazer essa representação. O print do número 14, só que agora eu coloco 2 pontos B, e ele dá erro, porque isso aqui não funciona desse jeito. Eu tenho que usar uma outra ferramenta no print, que é a função F. Então, se eu colocar F aqui dentro com aspas, e colocar isso aqui como se fosse uma função, então ele consegue imprimir para mim o número 14 como binário. Esse B significa binário. Se eu colocar um outro número, por exemplo, 12, ele vai imprimir o 12 como binário. Então é só usar esse F e colocar nessa estrutura aqui. Posso ter espaço antes, posso ter espaço depois, posso colocar um outro valor nesse print da mesma forma. Pode até ser um valor de multiplicação, por exemplo, 14 vezes 12. E ele coloca exatamente essa construção. Inclusive, eu posso colocar aqui outros símbolos, fazendo uma formatação disso. E ele imprime exatamente nesse formato. Então, ele é uma forma de utilizar o print de uma maneira bem interessante. Mas voltando para a planilha, nós queríamos aqui descrever então o que acontece na operação bit a bit. Então nós temos aqui um elemento que é o 12. Então nós já vimos que o 12, pela notação posicional, ele pode ser, ou o 14 pode ser descrito como 1, 8 e 4, 12, mais 1 aqui e 0. Esse aqui é o número 14 em binário, eu vou aumentar. E o número 12 está aqui, 1100. Quando eu faço uma operação bit a bit, que é representada por esse E, na verdade estou fazendo essa operação lógica entre esses 2 bits do número 14 e do número 12. Então, a operação E, 0 e 0, dá 0. O 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. 1 e 1 dá 1. Esse número é exatamente igual ao 12. Então, se eu fizer uma operação do 14 e 12, a resposta vai ser o próprio 12. Por esse motivo. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que eu sei esses caras? Como é que eu sei que isso está acontecendo aqui? Como é que são esses valores? Bom, se vocês olharem o material traz esses valores para vocês. Eu posso fazer aqui rapidamente um for de um I range de 0
0 a 3, né? Ou seja, meu range 4. Se eu colocar o 2 pontos, ele vai entender que isso aqui é uma função. E vou fazer um print nesse formato que eu comentei com vocês, usando o F. E aqui dentro eu vou colocar algumas operações. Eu quero que apareça esse valor, quero que apareça o E, quero que apareça esse valor aqui. Isso igual a um outro valor, faço um tab, esse barra T é um tab, coloco um outro valor, que faz uma operação OU com outro valor que dá um resultado igual a um outro valor. Como vocês podem ver, eu não preenchi nada aqui. Agora que eu vou colocar aqui a mágica aqui dentro. Então nós vamos colocar o I, fazendo uma divisão de inteiro, que vocês aprenderam no material, por 2. Então só quero o número inteiro dessa divisão por 2. Aqui eu quero o resto da divisão de I por 2. Então é I por percent 2. E o resultado disso vai ser o I. Vai ser o I, é o número inteiro, né? Por 2. Operação E bit a bit, com o I resto 2, ou módulo 2. Aqui nós temos novamente o I, o valor inteiro. Aqui eu tenho o I módulo 2. E aqui eu tenho o I, repito, né? Divisível por 2. E agora com a operação bit a bit ou com o I barra barra, ou melhor, o I agora módulo. Então eu estou pegando só a parte inteira. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegando uma combinação de valores para formar essa tabelinha para vocês. 0 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 1 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1. Essa primeira parte da tabelinha aqui é a função, é a tabela verdade da função AND, ou da função E. Do outro lado, na segunda tabela, nós temos a operação AND, a tabela verdade da operação OR, ou operação OU. 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1, 1 e 1 dá 1. Quando você faz uma operação do 14 e 12, você está pegando cada bit do 14 e cada bit do 12 nas suas respectivas posições e você faz essa operação, que está descrita nessas duas tabelinhas. Quando você pega o 12 e 14 e o 12 fazendo uma operação OU, você está fazendo exatamente aquela operação da segunda tabela, aquela tabela verdade, e fazendo a operação bit a bit. Nós podemos descrever isso aqui na planilha novamente, fizemos a operação OU, e agora a gente faz a operação E, AND, e agora a gente faz a operação OU. Então, olhando esses caras aqui, ó, são esses que estão no meu alvo, né? Então, se eu faço uma operação aqui nessa posição, 1 ou 1, o resultado é 1. Se eu faço 1 ou 1, o resultado é 1. Se eu faço a operação 1 ou 0, o resultado é 1. E se eu faço a operação 0 ou 0, o resultado pela nossa tabelinha é 0. E esse número, como nós podemos ver ali, ele é o próprio 14. Então, se eu fizer a operação 14 ou 12, o resultado é o próprio 14. Então, é dessa forma, a operação bit a bit, que essas funções atuam. Quando eu faço uma operação, por exemplo, de deslocamento, ou seja, que é pegar o 14 e fazer um deslocamento de uma posição, ele vira 28. Por quê? Porque se nós olharmos aqui, esse 14 deslocado vai ganhar um 0 nessa posição, ou seja, esses valores foram deslocados de uma posição naquela direção que eu indiquei, ó, para a esquerda. Se eu fizer o 14 para a direita, uma posição, ele vira 7. Porque significa que eu peguei esse número aqui e fiz um deslocamento de uma posição para cá. E esse 0 aqui acaba desaparecendo. Então, para esses 3 bits eu tenho o valor 14, e para esses bits aqui eu tenho o valor
28. Então é apenas um deslocamento de bit. Ok? Então é isso que acontece quando a gente trabalha com bits. Você tem que enxergar os números como um número binário para entender a operação que ocorre em cada um desses bits. Professora